Graça e paz, queridos irmãos. Hoje eu me dirijo aos meus irmãos em Cristo e a todos quantos me ouvem através desta mensagem, para compartilhar com vocês a palavra de Deus, a fim de buscarmos nela esperança, conforto e sossego para os nossos corações nesses dias tão desafiadores. Prezados irmãos, desde a antiguidade, desde quando a Igreja do Senhor Jesus foi fundada e endossada pela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes em Jerusalém, o apóstolo Pedro pregou uma das mais eloquentes mensagens, um dos mais poderosos sermões que está impresso nas páginas da Bíblia Sagrada. E uma das coisas que o apóstolo Pedro falou naquele dia para os seus irmãos judeus, para aqueles que estavam naquela cidade, ao redor da cidade, aqueles que testemunharam o endosso de Deus na descida do Espírito Santo, dando poder e autoridade ao seu povo. O apóstolo Pedro então disse a seguinte coisa que está impressa no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículos 19 e 20. Escute: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Prezados amigos e meus amados irmãos, todos nós estamos cientes da situação em que o mundo inteiro está atravessando. Já são mais de 170 países ao redor do mundo que estão contabilizando os seus mortos, que estão chorando a morte dos seus entes queridos por conta da pandemia que envolve hoje a terra como um todo, em todos os países, ricos e pobres, em todas as casas nobres e as casas que não são tão nobres assim. Esse vírus tem trazido uma falta de segurança. As pessoas estão sem saber o que fazer. As autoridades, em muitas instâncias, estão desencontradas naquilo que falam para a população e procuram de alguma maneira manter a estabilidade, a paz e livrar os seres humanos de entrarem em pânico. Só que os nossos corações humanos, eles são frágeis. Nós sofremos com o que vimos e nos angustiamos por não sabermos o que fazer. É necessário, porém, compreendermos que nada que aconteça sobre a face desta terra, onde residem mais de 8 bilhões de habitantes, todos feitos à imagem e semelhança de Deus, sobre a face desta terra, quem tem o controle de todas as coisas chama-se o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus amados, o pior de todos os problemas dos seres humanos, a igreja já prega há séculos, há muitos séculos. O pior de todos os problemas dos seres humanos chama-se pecado. E uma das coisas mais tristes que nós estamos a observar nesses últimos dias, não é apenas que o mundo está afundado em pecados, não é apenas que o mundo vira as costas propositadamente para aquele que pode dar salvação, não é apenas o mundo que tira das escolas a leitura bíblica, o mundo que proíbe orações em público, não é apenas o mundo que tranca as suas portas para o Salvador de toda a humanidade, mas também a sua igreja, a igreja do Senhor que tem sido alertada
a não se conformar a este mundo. Em muitas e muitas situações, a igreja tem adotado o estilo de vida do mundo perdido para as suas práticas de culto, de adoração, de louvor a Deus. Nós estamos vendo a igreja se misturando com toda sorte de comportamento e trejeitos desse mundo e imaginando que o nosso Deus mudou de posição. O nosso Deus continua sendo santo e a sua mensagem para o seu povo continua sendo a mesma. Sede santos, porque eu sou santo. Não é de admirar, senhores, que desde o início de todas as coisas, e me refiro assim à existência da humanidade sobre a face da terra, que o Senhor exige que os homens andem de conformidade com a sua vontade, que procurem se associar a Ele para se parecerem com Ele na sua santidade, na sua graça, no seu poder e na sua glória. A igreja existe como povo adquirido, nação santa, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No entanto, a igreja tem se misturado com as coisas que existem de pior nesse mundo. E Deus deseja salvar o mundo pela pregação do Evangelho. Paulo pergunta, mas como pregarão? Mas como o mundo ouvirá se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Amados, precisamos compreender que para Isaías passar a pregar o Evangelho, ele teve que ser tocado com a brasa do altar e ser purificado dos seus pecados. Porque quando ele teve a visão da glória de Deus, ele disse, ai de mim que vou perecendo. Sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Senhor, o Todo-Poderoso, o Santo, Santo, Santo. E então o Senhor toca com a brasa do altar e tira a sua impureza. E pergunta a quem enviarei. Continua sendo a mesma coisa ainda hoje para o povo de Deus. Deus quer santificar o mundo e Deus quer livrar o mundo das suas epidemias. Deus quer livrar o mundo, inclusive, da epidemia que atinge o físico, o corpo, a mente das pessoas. Mas as igrejas do Senhor estão se envolvendo com o pior de todos os vírus que impede a ação do Espírito Santo na sua vida. Deus chama o seu povo ao arrependimento. E assim foi desde a antiguidade. E muitas vezes, para nos livrarmos das epidemias deste mundo, e para nos livrarmos da epidemia do pecado que nos afasta de Deus, Deus nos manda entrar em nossos lares. Fazer dos nossos lares um lugar onde o Cordeiro de Deus, que foi imolado, possa nos alcançar e nos purificar com seu sangue. Ele manda que nós passemos nos umbrais das nossas portas, das nossas moradas, o sangue do Cordeiro, que nos protege de toda endemia, epidemia e qualquer coisa de pandemia que possa trazer desassossego à humanidade. E Deus então, ao nos tirar das nossas casas, espera que aprendamos a lição. Espera que saiamos de dentro dos nossos lares devidamente santificados e preparados para anunciarmos a palavra de esperança para o mundo que está envolto em toda sorte de contaminação da alma, do espírito. O mundo que olha para a cruz e escuta a mensagem da cruz e a qualifica como loucura. O mundo que está cego nos seus caminhos e que adota para si mesmo as mais diversas formas de comportamento que tem levado o mundo à destruição. A igreja de Deus é a única maneira pela qual o inferno não vai vencer. É a única forma pela qual o inferno cairá sempre por terra. Mas se a igreja está sem poder, a igreja não pode pregar esperança. Se a igreja não se santifica, a igreja não pode deixar transparecer pela sua presença o poder de Deus que age de ponta a ponta deste mundo.
As bênçãos que o mundo recebe, queridos irmãos, vêm sempre através do povo redimido pelo poder da cruz, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nesses dias, entre nos seus aposentos, busque a presença do Senhor. Faça desses dias para que você e a sua casa se santifiquem. Dias em que você possa se arrepender dos seus pecados e possa experimentar o refrigério de Deus, lhe dando força e segurança, fortalecendo a sua fé e fazendo de você, crente em Cristo, um porta-voz de esperança para o mundo que se desfaz em desespero. O mundo que se perde nos seus próprios caminhos e que precisam reencontrar o seu Salvador através do arrependimento e da mudança de vida. Nós precisamos disso agora. Nós precisamos disso nesse momento. Por isso eu convido a orar comigo, agora mesmo, suplicando de Deus a ação do seu Espírito, para que Ele possa santificar o seu povo, a fim de que o mundo inteiro possa saber que há um Deus que age contra o pecado, mas que estende a sua mão para libertar aqueles que se arrependem dos seus pecados e enchê-los de total refrigério. Assim nós poderemos compreender perfeitamente o chamado de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você crê nisso? Abra seu coração para Jesus Cristo. Diante de toda calamidade, Ele sempre será o nosso único e fiel Salvador e Redentor. O Redentor das nossas almas e das nossas vidas. Senhor, vem e santifica o teu povo, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Retira o nosso pé do mal. Retira, Senhor, as nossas vidas de comportamentos que são reprovados por Ti. Ajuda-nos a virar completamente as costas para o pecado e nos voltarmos para Ti. Ajuda-nos a utilizar esses dias que estamos dentro das nossas casas para buscarmos a Tua presença. Sermos purificados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sermos assim, Senhor, usados por Ti como instrumentos da Tua paz e da Tua salvação. Nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Visita o coração do Teu povo, transforma a vida do Teu povo, santifica a vida do Teu povo e prepara o Teu povo para a batalha contra o inferno que destrói muito mais do que esse coronavírus e que leva almas de homens e mulheres para o reduto de Satanás. Que o Senhor nos dê o poder, o livramento, a graça de podermos contar com a Tua presença nessa situação. Senhor, que seja assim para a glória do Teu nome. Oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus o abençoe, Ele dê força, Ele dê coragem e disposição para viver para o louvor do nome de Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e Deus vai colocar paz, refrigério em sua alma e lhe fazer passar por sobre esse mal que agora ronda a terra como um todo. Deus o abençoe. Amém.